Olá meus amigos, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje também em caráter de urgência, sem toda a produção, com trilha sonora, com os banners, os links, eu venho trazer para vocês mais informações urgentes sobre os nossos agora contratos administrativos frente a esta pandemia do coronavírus. No nosso último vídeo, nós falávamos sobre a dispensa de licitação, a contratação emergencial, né, para a contenção do coronavírus, e hoje nós vamos falar do contrato administrativo. Quem tem contrato administrativo, os riscos do coronavírus para os nossos contratos. Você, empresário, deve estar desesperado, preocupado, não deve estar dormindo aí com o que pode acontecer com aquele contrato administrativo, com aquela ata de registro de preços que você tem assinado com o governo, seja ele federal, estadual, municipal. E eu tô aqui para te ajudar, conta comigo. Eu vou dividir esse vídeo em três fases, né? Então, a parte de riscos, uma parte de recomendações e uma parte de avisos, ok? Muito bem. Quais são os riscos do meu contrato administrativo? Eu listei os 7 principais riscos. Esses riscos foram trazidos de onde? O professor tirou da cabeça? Não, os meus clientes já me ligaram com essas preocupações, já me ligaram com essas dúvidas, com esses questionamentos. Então vamos lá. O primeiro grande risco, a grande preocupação do empresário é antes até da assinatura do contrato. Ele acabou de participar de uma licitação, ele venceu a licitação, o procedimento ele foi assinado, mas e aí estourou essa pandemia e a administração não chama para assinar o contrato. Como é que ele fica? Ricardo, eu compro os insumos para produzir os equipamentos, construir os equipamentos, montar os produtos para entregar para a administração, eu contrato a mão de obra, eu treino a mão de obra, eu compro os insumos que vão ser utilizados na prestação de serviço? Não. Você, empresário que participou de uma licitação e ainda não foi chamado para assinar o contrato, não tome nenhuma providência. Por quê? Porque, e aí a gente já explica isso nos nossos cursos de licitações, participar de uma licitação, vencer a licitação, ter o seu certame homologado, não significa que você terá contrato obrigatoriamente. Licitação e contrato estão na mesma lei, mas são assuntos separados, são assuntos distintos. Então, se você, empresário, participou de uma licitação e ainda não foi convocado para assinar o contrato, não foi chamado para assinar o contrato, não assinou efetivamente o contrato, isso que é importante, a efetiva assinatura de ambas as partes, porque veja, só a sua assinatura não vai valer, eu preciso das duas assinaturas, contratante e contratado. Se você ainda não está nesse estágio, se você não foi chamado, não faça despesas, não se mobilize para executar o contrato. É muito possível que a sua administração, seu cliente de administração, postergue um pouco a assinatura desse contrato, aguarde um pouco a assinatura desse contrato, esperando aí um novo cenário após a pandemia. Então não faça nenhum tipo de despesa, porque você não terá direito a ressarcimento. A única exceção que se faz é quando a licitação é feita por empresas estatais e o processo já foi homologado. A 13.303, ela diz que após a homologação há o direito à contratação. Então, nesse caso específico de licitações com estatais, aí sim você poderia até pensar numa mobilização. Minha recomendação não muda, mesmo nesse caso eu não faria. Mas se você já fez, você tem aí um direito a ser indenizado a estes custos. Agora, não é uma licitação estatal, não pense em se preparar, em se adiantar, em se mobilizar, porque você pode correr o risco aí de não conseguir o seu contrato, a administração não assinar o contrato. Ou, e aí a gente entra no segundo risco, a administração demorar demais para te convocar. E aí o teu custo, a tua composição de custos, a tua planilha de custos, que pensava num determinado valor de insumo, num determinado valor de mão de obra, já não reflete mais a realidade. E aí então nós temos um grande problema. Você tem uma proposta, vamos imaginar aqui, de 100 mil reais mês. Hoje você sabe que com 100 mil reais mês você não executa mais aquela proposta e a administração te convocou para assinar o contrato. Como fazer? Isso é uma batalha que não é exclusiva do coronavírus e é uma briga já antiga, entre fornecedores,
pré-fornecedores, porque não assinaram o contrato ainda, né? Pré-prestadores de serviços e administração. Eu tenho uma proposta comercial já defasada entre a licitação e a convocação para assinatura do contrato. A base de preços mudou, né? Era um insumo importado, então eu tive aí a taxa cambial, dólar hoje passa dos R$5, ninguém imaginava isso, né? Eu tenho uma ausência, uma escassez de mão de obra, então eu não consigo pagar o piso salarial, eu tenho que pagar ali um valor de salário mais alto do que aquele que eu tinha previsto originalmente. Como fazer isso? Bom, você tem duas alternativas e elas decorrem justamente de como a administração vai interpretar essa situação. Parte da administração entende que só é possível reequilibrar o contrato após a sua assinatura. Em outras palavras, não existiria o reequilíbrio de proposta comercial. Então a maioria da jurisprudência, da doutrina, entende nesse sentido. Nesse caso, se a administração te convocou para assinar o contrato, é importantíssimo, preste muita atenção, é importantíssimo que você pontue oficialmente, formalmente, que aquele preço de proposta não reflete mais o valor necessário para executar o contrato. Seria dizer, olha, recebi aqui um e-mail para assinar o contrato, vou devolver este e-mail dizendo à administração, eu concordo com a assinatura do contrato, mas aviso que há a necessidade de reequilibrar o preço após a contratação por conta de uma alteração de custo superveniente. Você tem que colocar isso por e-mail. Pode até abrir um outro parágrafo. Isto é, a proposta formulada e vencedora, apresentada na sessão do dia tal, atualmente, dia tal, não reflete mais o custo necessário para a execução do contrato, sendo necessário um acréscimo de X reais, sempre em reais, nunca em percentual, ok? Para quê? Para que você possa justificar aquele valor, né, dentro da sua planilha de preço. Se você for ver os vídeos anteriores do nosso canal, a gente já falava em planilha em alguns vídeos e mesmo o fornecimento é possível montar uma planilha de preço, ok? Então é importante que você, se foi convocado para assinar o contrato, não é, e tem um preço defasado, pontue isso. Por quê? Porque a administração sabe que ela terá que reequilibrar e ela também sabe que ela pode recusar a sua proposta, então, por estar inexequível, atualmente inexequível. Você oficializando a administração, você pode então permitir que ela diga, bom, então Ricardo, eu não quero mais assinar com você, vou fazer um novo contrato, vou fazer uma nova licitação, né? Eu prefiro ir de volta para o procedimento. Ou dois, não, ok, eu entendi que você, Ricardo, precisa de um reequilíbrio, mas eu sou da teoria, eu sou da doutrina, eu sou da jurisprudência, né, da linha de pensamento jurisprudencial, que entende que eu só posso reequilibrar o contrato. Então vamos assinar o contrato com o valor antigo e aí eu faço o seu reequilíbrio, justificando a existência da proposta, a data da proposta e os custos atuais. A gente está falando aí de reequilíbrio da proposta. Peço, recomendo que voltem no canal e assistam um vídeo que eu tenho sobre reequilíbrio. Não é simplesmente pedir e falar que o dólar está a R$5. Você tem todo um procedimento para fazer isso dar certo. Não fez, não vai dar certo. Aí não adianta ligar para o professor e falar, professor, o que eu faço? Vamos ter que fazer tudo de novo. Ok? Terceiro risco. A redução de quantitativo. Nota importantíssima, se você não viu o vídeo sobre a contratação emergencial, sobre a medida provisória 926, você talvez não saiba que, extraordinariamente, nos objetos que se relacionarem com o coronavírus para conter a calamidade, os aditivos para acréscimos e supressões de quantitativos podem chegar a 50%. Como assim? O artigo 65 da Lei de Licitações criava lá os percentuais de 25% para obras, serviços e fornecimento de bens e 50% para reformas e equipamentos de informática, e agora a medida provisória 926 vem alterar o percentual dos 25% para 50%. Então a administração pode te impor um acréscimo, né? E aí se você tiver força produtiva ou de entrega, isso seria ótimo no seu caso, o acréscimo de 50% quantitativo, mas ela também pode te impor a redução de 50%. Empresário, você tem que ficar muito atento, porque quando eu falo impor, é impor sob pena de sanção contratual. Ela te reduziu o quantitativo, você tinha lá 100 mil caixas de determinado produto, determinado alimento.
galões, vamos ser bem didáticos, você fornece água para o órgão público, o órgão público colocou todo mundo em quarentena, ninguém vem trabalhar, eu não vou precisar daquele quantitativo de água, eu quero reduzir o quantitativo. Pela lei de licitações, eu poderia reduzir em 25%. Aqui, na medida provisória 926, eu posso reduzir em até 50%. E eu digo eu posso, porque é unilateral. A administração pode unilateralmente dizer, fornecedor, não quero 50%. E você não pode reclamar. Então, esteja preparado para micar, vamos dizer assim, para segurar, para ter que suportar uma sobra de estoque de 50% nos seus contratos administrativos. Não há, nesse caso, não há o que fazer, ok? Quanto à indenização. Agora, além dos 50%, é possível se discutir a indenização, não é, por redução de quantitativo, além do percentual previsto em lei. Então agora 50% para cima, 50% para baixo. Isso é um risco sério que deve ser aí ponderado pelo exequente do contrato, pelo contratado. Próximo risco, atraso de pagamento. Está tudo correndo bem, mas a administração colocou todos os seus funcionários, os funcionários dela, na verdade, em quarentena. Ninguém vai trabalhar. E aí? Pode ocorrer atraso? Pode. É o desejável? Não. A administração está se preparando para que isso não aconteça? Sim. Ela está programando os seus pagamentos? Sim. Mas pode ser que um outro órgão público possa não receber um repasse federal, né? Possa ter um problema de caixa, né? Até por conta do decréscimo de receita, e aí ele acabe não pagando, ele acaba atrasando. Saibam que nesse caso você tem direito, não é, a receber o valor atrasado com juros e atualização monetária, ok? A jurisprudência hoje garante para o contratado o pagamento com juros e correção monetária. O procedimento, rapidamente, porque não é o foco desse vídeo hoje, o procedimento vai ser pedir administrativamente, provavelmente eles vão negar, é o que 99% da administração faz, alegando, dentre outros argumentos, a falta de recursos financeiros específicos para pagamento de juros, né? E aí você vai ter que, muito provavelmente, buscar na via judicial. Mas você tem direito à indenização desse valor pago atrasado com juros e atualização monetária, ok? Não, você não está abandonado nesse aspecto. Agora, se a administração pode atrasar o pagamento, pode acontecer o inverso, se você atrasar a execução do objeto. Não é? Você atrasar a entrega, você atrasar o processo fabril. Tenho muitos clientes que paralisaram as linhas de produção, paralisaram ali as fábricas, né? Como fazer, né? Paralisaram os seus serviços, como entregar o objeto. Ricardo, o que pode acontecer comigo? Bom, esse é um dos casos que mais me preocupa, porque se você for passivo, se você não fizer nada, se você não interagir agora com a administração, você no futuro está muito provavelmente perto de uma sanção contratual. É essencial que você comunique à administração, dizendo: administração, eu estou colocando a minha fábrica em quarentena, a minha cidade declarou calamidade pública, o meu estado declarou calamidade pública, está recomendando que ninguém saia de casa, os meus funcionários não estão vindo, eu não posso obrigá-los a vir, eu vou atrasar a entrega do produto, vou atrasar num período X. E aí você tem que dar uma estimativa, por mais que a gente não tenha uma estimativa de quanto tempo essa pandemia possa durar, você deve dar aí, eu recomendaria uns 30 dias, que é o que as suspensões de circulação de pessoas decretadas pelos vários governos têm alcançado, né? O prazo de 30 dias, 15 dias, por aí. Né? Então você deve formalizar isso, formalizar para a administração. Para quê? Para marcar a sua boa-fé, para marcar a boa-fé contratual, para garantir à administração a ciência prévia de que ficará sem aquele serviço, que ficará sem aquele insumo, né? Para que ela possa tomar providências extraordinárias, um contrato emergencial até com base na 926 para suprir aquela necessidade. Então você é obrigado aí a comunicar o fato relevante, comunicar aí essa suspensão da execução extraordinária e involuntária, ok? Então você precisa formalizar. Outro ponto importante de risco para o contratado: a substituição compulsória de mão de obra. Senhores, não se iludam. É muito provável que alguns funcionários fiquem doentes.
e que esses funcionários, obviamente, não vão poder trabalhar. E os funcionários próximos a esse funcionário doente também não poderão trabalhar. E você terá então que substituir a mão de obra se quiser continuar trabalhando. Às vezes você nem poderá pensar, não é? Até um pouco contrassenso com o que a gente acabou de falar, você talvez não poderá nem pensar em paralisar a sua atividade, porque se trata de uma atividade essencial. Há agora uma nova norma que acabou de dizer quais são os serviços essenciais, né, que não podem ser paralisados. E eventualmente você está dentro deste rol de profissionais ou de prestação de serviço. Nesse caso, você terá um custo extraordinário, você terá uma mobilização extraordinária de mão de obra para a substituição daqueles profissionais. Saiba que, neste caso, algumas regras deverão ser cumpridas por você. Primeiro, você não pode contratar, não é, fora da linha de mercado, ou seja, fora de preços de mercado. Você até pode justificar um sobrepreço, falávamos isso lá na medida provisória 926 no outro vídeo. Você até pode justificar um sobrepreço, mas terá que comprová-lo. Então você vai ter que comprovar que está pagando mais caro, que registrou aquele novo funcionário por um valor mais alto. Todos os custos de indenização que nós estivemos falando deverão ser comprovados. Eu vou ter que comprovar o afastamento da mão de obra anterior, eu vou ter que comprovar a contratação da nova mão de obra, para daí então poder solicitar à administração a indenização de uma diferença ou desse custo extraordinário. Mas a nova mão de obra que vai entrar em substituição àquela que está doente tem que ter a mesma qualificação. Você não pode trocar, isso é importante, você não pode trocar um coordenador de área, vamos imaginar, num serviço altamente intelectual, complexo, que é atualmente um mestrado, um doutorado, por um recém-formado. Ok? Você deve, toda a substituição, a jurisprudência diz isso, toda a substituição de profissionais, de equipe do contratado perante a administração, deve manter a qualidade, deve manter a equipe que foi proposta originalmente. Ok? E aí eu tenho então o último risco, que a gente já começou a falar rapidinho sobre ele, que é a exigência da administração de executar o contrato. Você manifesta a intenção de parar, você informa que não pode, que os teus funcionários estão deixando de vir, e a administração diz que o teu serviço é essencial e você deve cumprir o contrato sob pena de sanção contratual. Puxa vida, e agora? Bom, neste caso em específico, você terá que ou cumprir a determinação da administração e então executar, dar o seu jeito, contratar mão de obra, viabilizar a execução contratual, e aí é mais um aspecto comercial e logístico, estratégico do que jurídico. Mas você também pode se opor a essa determinação da administração. Nesse caso, você terá que necessariamente se socorrer do judiciário para buscar a rescisão do teu contrato. É possível, nesse caso, que você então busque a rescisão contratual. Ok? Muito bem. Avisos importantes. Primeiro, quem leu a lei de licitações sabe que lá no artigo 78 existe a possibilidade de se suspender o contrato, de se rescindir o contrato, melhor dizendo, contrato administrativo, após 120 dias de suspensão do contrato pela administração. Então, se a administração determinasse a suspensão do seu contrato, você, após 120 dias, poderia então solicitar a declaração administrativa de rescisão do contrato. Esta regra não se aplica. Por que não se aplica? Porque estamos em estado de calamidade pública oficialmente declarada. E o inciso do artigo 78 diz que não se aplica a rescisão, por parte do contratado, obviamente administrativa, com a concordância da administração, não se aplica em casos de calamidade pública. Então tome cuidado, porque esse expediente, talvez a sua assessoria lhe recomende fazer isso, não terá validade e você estará exposto então a alguma sanção, alguma penalização. Segundo aviso importante, todos os custos extraordinários que você tiver, comparando-se à vida normal, comparando-se à execução cotidiana do contrato antes do coronavírus, com a execução agora, deverão ser indenizados pela administração. Nós estamos falando aqui do reequilíbrio econômico-financeiro. Ricardo, o transporte municipal, isso estava acontecendo recentemente aí com algumas cidades aqui em São Paulo, O transporte municipal parou. Eles não estão transportando passageiro. Meu funcionário tem que vir para a fábrica para produzir. Eu tive que
que contratar um transporte privado, uma van, um ônibus, um frete. Esse custo extraordinário é teu direito ser reembolsado, ser indenizado pela administração. Ricardo, olha, eu não parei as atividades, mas eu precisei colocar álcool em gel, luva, máscara, aqueles aventais de proteção nos meus funcionários. Isso não estava na minha proposta comercial. Você tem o direito a reequilibrar o contrato para acrescer esses custos. Troca de mão de obra a gente já falava, aumento de equipe. O órgão público diz, vamos imaginar que você é um produtor de álcool em gel, né? Você, infelizmente, esse cara está ganhando dinheiro, né? Não é o cenário ideal, ninguém deseja isso, mas é a lei do mercado, oferta e procura, né? A administração vira e fala assim, eu quero a produção, eu quero que você me entregue 50% a mais. Ele não tem mão de obra. Ele não tem mão de obra. Como é que ele faz? Ele vai ter que contratar mais gente. Ele não tem insumo. Como é que ele faz? Vai ter que comprar insumo. Ele vai ter que atender. Nós falávamos lá nos riscos, né? A execução, aditivo quantitativo para cima e para baixo de 50%. Eu vou ter então que contratar, aumentar essa equipe. E aí então eu tenho direito a receber esse custo extraordinário. Um fato importante que a gente não falou quando a gente falou do risco, e eu falo aqui para você porque eu quero te entregar todo o conteúdo necessário para que você fique tranquilo e para que você possa contar com a minha ajuda, é que a regra de ultrapassar os percentuais previstas em lei continua. Que regra é essa? Eu tinha 25%, obras, serviços e fornecimentos, para cima e para baixo. Agora a medida provisória trouxe para 50%. Ok, é provisório, para calamidade pública, mas são 50%. Para baixo dos 50%, ou seja, se eu precisar reduzir mais que 50%, eu posso ir, desde que eu tenha a concordância do contratado. No caso, você é empresário. Agora, além dos 50% para cima, em acréscimo, eu não posso ir. Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas Ricardo, mas o órgão público, eu não sou empresário, eu sou órgão público, eu preciso do triplo do meu contrato. O que eu faço? Você pode até aditivar em 50% para tentar evitar um contrato emergencial e aí faz a licitação. Lembrando que a medida provisória 926 fez o quê? Cortou pela metade os prazos processuais. Então hoje o prazo de publicidade do meu pregão não são 8 dias úteis, são 4 dias úteis. Então você aditiva em 50% e já lança a licitação para o quantitativo diferencial que você não pode aditivar porque ultrapassa 50%. Essa é a sua saída. Ricardo, eu preciso fazer isso hoje então. Precisa. Não pode dormir no ponto. Porque se eventualmente você fizer uma emergência, um contrato emergencial, o Tribunal de Contas pode dizer, mas peraí, meu amigo, você não conseguiu fazer um pregão em 4 dias úteis, por quê? Porque você demorou 10, 15 dias para publicar o edital. Realmente. Então aqui eu tenho aquela emergência fabricada. E aí então ele vai recomendar a irregularidade da licitação, vai recomendar a punição aí das autoridades competentes. Eventualmente, o que tem muito discutido na internet, muita gente pergunta, Ricardo, o órgão público impôs que eu executasse o contrato, eu mandei o funcionário, se o funcionário ficou gripado, e agora? Vou pago o tratamento para ele, não pago o tratamento? Bom, aí é uma questão de direito do trabalho, mas se você eventualmente tiver alguma despesa médica relacionada especificamente com aquele contrato administrativo que você possa comprovar que se refere àquele contrato administrativo, você teria direito também à indenização. Uma informação importante: tem um órgão público que restringe, bloqueia, segura o pagamento porque a empresa não apresentou as certidões negativas quando da apresentação da nota fiscal. Isso, antes mesmo do corona, já é combatido. O STJ possui diversa jurisprudência dizendo que isso é ilegal, mas agora vai mais além, porque as condições de habilitação também foram dispensadas pela 926, pela medida provisória 926, nos procedimentos licitatórios voltados para o coronavírus, para o combate ao coronavírus. Então, se eu dispensei as condições de habilitação para participar da licitação, por óbvio que eu não posso exigir as condições de habilitação para a execução do contrato. O que eu posso eventualmente, e aí a única exceção é a Seguridade Social, porque a medida provisória 926 fala expressamente nela, a única exceção seria então a Previdência Social. A única coisa que eu posso fazer é punir se o contratado, com uma multa, por exemplo, se o contratado não apresentar a certidão da Previdência Social. Agora, se ele apresentar essa certidão e não apresentar nenhuma outra, eu tenho que pagar. Você tem direito a receber. Ricardo, eu não recebi. O que eu faço?
Você pode representar ao Tribunal de Contas, você pode oficiar a autoridade superior do órgão, porque às vezes ela não sabe do que está acontecendo, é um gestor que está fazendo isso, e você pode ir ao judiciário, não pedir a cobrança judicial do valor, mas requerer uma ordem para que ele te pague, ou seja, um mandado de segurança, para que você possa receber, né, o valor. Olha, a diferença é, juiz, eu quero que você diga para ele me pagar, eu quero que você diga para ele depositar em juízo o valor, ou para me pagar em precatório, depende da natureza do valor, né, para que eu possa receber. É uma ação de cobrança judicial, não é disso que nós estamos falando. Nós vamos falar do mandado de segurança. Juiz, ele não me pagou e meu direito recebeu, o STJD decidiu, está aqui, eu quero que você dê uma ordem para que ele me pague. É diferente a questão aí no mandado de segurança. Então, o importante é saber que as certidões exigidas para pagamento, salvo a de previdência social, estão suspensas. O órgão não pode reter o pagamento por falta dessas certidões. E para quem aí está pensando em entrar em contrato administrativo, um outro aviso, é possível a utilização, a alienação, a venda, o fornecimento de bens usados. As novas medidas provisórias, elas permitem agora que a administração faça a licitação e permita o fornecimento extraordinário de equipamentos já utilizados, né? Seria o famoso segunda mão. Por que isso? Porque pode ser que o novo não esteja pronto, pode ser que eu não tenha mercado, né, no mercado, oferta dos equipamentos novos. E aí então, para conter o corona, eu vou adquirir, obviamente que não pelo mesmo preço, que não teria sentido, eu vou adquirir um equipamento já usado, já alocado para outra pessoa, seja privada ou pública. Recomendações. Vamos lá. Então, você trabalha com vários funcionários, sua empresa é grande, né? É recomendável que você encaminhe à administração um questionamento sugerindo a suspensão da sua execução de contrato, se isso lhe for conveniente. Existem alguns empresários que não querem parar de executar o contrato. Ok, né? Vai de cada um, aí vai da consciência de cada um. Mas existem empresários que estão preocupados, né? Eu tenho clientes que dizem, Ricardo, eu quero pôr todo mundo em casa, mas eu tenho muito medo da minha empresa tomar uma sanção. E aí, nesse caso, eu prefiro continuar trabalhando, porque se eu tomar sanção em todo contrato administrativo que eu tiver, eu quebro, eu fecho as portas. Então, nesse caso, se você tem a intenção de fechar, se você tem a intenção de paralisar as suas atividades, é recomendável que você oficie isso para a administração. Oficiar não é por telefone, é um e-mail, não é uma correspondência, de forma que você possa comprovar isso juridicamente. Por quê? Para que lá na frente não se alegue que você abandonou a execução do contrato, que você interrompeu a prestação do serviço de forma lateral, o que seria uma irregularidade contratual passiva de sanção severa. E como a gente ainda fala de calamidade pública relacionada à vida humana, estaríamos discutindo talvez até a declaração de inidoneidade como sanção. Então é muito recomendável que você demonstre a sua boa fé, né? Trazendo a possibilidade, abrindo a possibilidade para o contratante de suspender a execução do seu contrato. Segundo, se você não vai propor a rescisão do contrato, vai propor a suspensão do contrato, mostre para a administração uma luz no fim do túnel. Então dê para ela um cronograma. Diga, olha, eu proponho a suspensão por 15 dias, eu proponho a suspensão por 30 dias, para que a administração possa ponderar o teu pedido, a viabilidade do teu pedido. Isso é muito importante. Ok? Senhores, esses são os riscos e as recomendações que nós podemos dar aqui sobre os contratos administrativos, o impacto do coronavírus nos contratos administrativos. Eu quero mais uma vez, como fiz no outro vídeo, me colocar à sua disposição. Eu tenho o meu Instagram, eu tenho o canal no YouTube, você pode colocar o seu e-mail, você pode colocar o seu telefone. Nós temos um grupo de auxílio no WhatsApp, um grupo de auxílio jurídico para licitações de contratos administrativos. Você entrando em contato via Instagram, via YouTube, você vai me passar o seu e-mail, o seu nome, eu vou te cadastrar e você pode tirar dúvidas diárias comigo. Lógico, eu não vou te dar toda a defesa, eu vou te dar o caminho das pedras. Faça isso, não faça isso, vá para lá, vá para cá, né? Com o fim de auxiliá-lo nessa crise. Conte comigo, conte com a minha equipe, nós estamos à sua disposição. Até mais.